e estamos aqui no canal Estrelas Eternas. Aqui quem brilha é a Palavra do Senhor. Você é muito bem-vinda e muito bem-vindo a este canal. Desfrute da Palavra de Deus que nós compartilhamos com você hoje. E hoje nós vamos falar a respeito de um assunto muito importante, compaixão. Mas antes da gente continuar, se caso você tenha assistido aos vídeos do nosso canal e ainda não é inscrito, aproveite esse momento para se inscrever e ativar o sininho, que desta maneira você vai receber as notificações de quando postarmos os novos vídeos, e assim você vai poder imediatamente assistir. E para dar uma força também ao nosso canal, curte os vídeos do nosso canal, que dessa maneira o YouTube vai entender que você está gostando dos vídeos e vai compartilhar e vai fazer com que esses vídeos sejam mandados para outras pessoas e vamos ter um alcance maior e vamos alcançar mais vidas com a palavra de Deus. Vamos para o nosso devocional. Em Jonas capítulo 4, versículo 10, a partir do versículo 10, nós vemos Deus reclamar algo muito interessante com Jonas, onde Deus diz: Ora, Jonas, tens compaixão desta planta, embora não tenhas cuidado dela? Não a fizeste crescer, nem a podaste? Ela simplesmente nasceu numa noite e na outra noite morreu? Por outro lado, Nínive tem mais de 120 mil seres humanos, que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, tampouco entre o bem e o mal, além de muitos animais inocentes. Não haveria eu de ter pena dessa grande cidade? Aqui já no final do livro de Jonas, nós vemos o Senhor fazer essa reclamação com o profeta, pois, tempos antes, Deus havia chamado Jonas para ir da sua cidade para Nínive, e lá em Nínive pregar o juízo de Deus contra a malignidade, contra os pecados dos ninivitas. E Jonas ele ficou relutante, ele não quis ir. Ele desejava ir para bem distante de Nínive, porque ele queria ver o juízo de Deus cair sobre os ninivitas. Pois ele sabia que se ele pregasse a palavra de Deus ali, no meio de Nínive, aquele povo seria salvo, aquele povo se arrependeria dos seus pecados e Deus agiria com misericórdia sobre eles. A gente poderia pensar que Jonas decidiu se afastar de Nínive por medo, porque os ninivitas poderiam trazer algum tipo de mal contra ele, mas o próprio Jonas, aqui no capítulo 4, versículo 2, ele expressa o porquê que ele fugiu. Ele diz: Ah, Eterno, pois não foi exatamente isso que eu disse quando ainda estava em minha casa? Foi por esse motivo que decidi fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, longânime, rico em amor, e que ameaças castigar, mas te arrependes. Ou seja, Jonas sabia que quando ele falasse do juízo de Deus para os ninivitas, Deus se deixaria de fazer o mal, de lançar o seu juízo contra os ninivitas, porque os ninivitas se arrependeriam e mudariam seu caminho. E é isso que realmente acontece com todo ser humano. Quando a gente confessa o nosso pecado e deixa-o, Deus, com a sua misericórdia, nos salva, nos perdoa e nos salva. E foi isso que Deus fez com os ninivitas. E então, Jonas ele ficou muito enfurecido porque ele queria ver o juízo sobre os ninivitas. Provavelmente porque os ninivitas no passado foram à cidade de Jonas e fizeram muito mal aos familiares dele, muito mal a ele. E assim Jonas ficou com seu coração rancoroso quanto aos ninivitas. Ele não queria perdoá-los, ele queria ver o juízo de Deus sobre aquele povo. Mas Deus, através do tratamento que ele fez na vida de Jonas, ele mostra o valor que tem o perdão. Mas hoje nós não vamos falar de perdão aqui. Se caso você quiser saber sobre perdão, clica no link que vai ter aqui embaixo, na descrição. Eu vou botar aqui na descrição do vídeo um vídeo que nós fizemos a respeito de perdão. Ou então clica no card aqui em cima, que vai aparecer aqui em cima. Nós falamos sobre perdão e sobre a importância que Deus dá ao perdão. Mas hoje nós vamos falar a respeito de compaixão. E então, quando Jonas ficou decepcionado, ele foi para um local um pouco distante de Nínive, e ficou ali olhando para ver se Deus não lançaria fogo sobre Nínive, se Deus não faria algum mal contra os ninivitas. E lá ele ficou debaixo do sol. Então Deus fez crescer um tipo de arbusto ali, que trouxe sombra para a cabeça de Jonas. Mas no dia seguinte veio uma lagarta e matou aquele arbusto. Então Jonas ficou extremamente enfurecido, irritado com a morte daquela planta. E aí Deus vem e faz essa reclamação com ele. Ó, Jonas, você ficou enfurecido, você ficou triste com a morte dessa planta, mas não tem se entristecido com os ninivitas, porque são mais de 120 mil pessoas, eles poderiam morrer em uma condenação eterna.
Então, como é que você tem compaixão dessa planta e eu não vou ter compaixão desses mais de 120 seres humanos que estão lá, além dos animais? Então, nós vemos que Jonas ele teve compaixão de uma planta, mas não tinha compaixão de pessoas, de seres humanos. E algo parecido nós vemos nessa nossa geração agora, onde nós vemos animais de estimação sendo tratados como entes queridos, como filhos, enquanto as pessoas estão nas ruas comendo lixo, catando do lixo para tentar sobreviver. E às vezes uma pessoa gasta fortunas com um animalzinho de uma estimação e enquanto isso seu vizinho está passando necessidade, ele nem atende para a dificuldade do seu vizinho, para ajudá-lo, para socorrê-lo. E nós precisamos socorrer os mais necessitados. Eu não estou aqui dizendo que nós devemos maltratar os animais. Muito distante disso, muito diferente disso. Se nós tivermos um animal de estimação, devemos cuidar muito bem dele. E também se vermos algum animal passando por necessidade, devemos assisti-lo, auxiliá-lo. Mas nós também devemos dar muita atenção aos seres humanos, porque o ser humano é a semelhança da imagem de Deus. Por mais que o inimigo, por mais que Satanás tente tirar aquela imagem de Deus da pessoa, do ser humano, aquele ser humano é um ser eterno. E dentro dele tem a essência de Deus, dentro dele tem um espírito ali que é eterno. E quando essa pessoa morre aqui no mundo, o seu espírito ele vai para a eternidade, ou para o céu ou para o inferno. E nós precisamos zelar dessas vidas, nós precisamos cuidar dessas vidas. Nós devemos olhar para os nossos vizinhos, não tão distantes, não tão distante de nós podemos enxergar pessoas que estão passando por necessidades e precisamos auxiliar essas pessoas, precisamos socorrer essas pessoas. Tanto que Deus dá muito valor ao ser humano ao ponto de entregar o seu Filho unigênito por amor de nós, que somos seres humanos. Não foi pelos animais, não foi pelas plantas, não foi pelo planeta Terra, foi pelo ser humano. Foi pela salvação do ser humano, das pessoas. E vejamos aqui em Mateus capítulo 25, como Deus tratará aqueles que cuidarem dos pequeninos dele. Mateus 25, capítulo 25, versículo 31, Deus nos diz: Quando o Filho do Homem vier à sua glória, com todos os anjos, então se assentará em seu trono na glória nos céus. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele irá separar umas das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas, e posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita: Vinde abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, fui estrangeiro e vós me acolheste, quando necessitei de roupas, vós me vestistes. Estive enfermo e vós me cuidaste, estive preso e foste visitar-me. Então os justos desejarão saber: Mas, Senhor, quando foi que te encontramos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te saciamos? E quando te recebemos como estrangeiro e te hospedamos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Ou ainda, quando estiveste doente ou encarcerado e fomos ver-te? Então o rei, esclarecendo-lhes, responderá: Com toda a certeza, vos asseguro que sempre que o fizestes para algum destes meus irmãos, mesmo ao menor deles, a mim fizeste. E então o rei também irá falar para os outros, os ímpios: Apartai-vos de mim, porque tive fome, tive sede, estive preso, não foste me visitar, não cuidaste de mim. E aí eles vão perguntar: Mas, Senhor, quando foi que o Senhor esteve com fome, a gente não te alimentou, ou com sede, não te demos de beber? E aí o Senhor vai responder: Quando não fizeste a um dos meus irmãos, mesmo o menor deles. Então nós vemos o valor que Deus dá à caridade, à compaixão, e nós precisamos auxiliar o próximo, que dessa maneira Deus se agradará de nós. E quando nós fazemos para o próximo, nós estamos fazendo para o próprio Deus, porque Ele está dizendo para si aqui. Porque Ele estava dizendo: estive com sede e você me deu de beber, foi porque você auxiliou alguém que estava ali com sede, alguém que estava passando necessidade, você auxiliou, você ajudou, você abençoou, então você fez para o próprio Deus. E Deus ele valoriza muito mais o ser humano do que todas as outras coisas neste mundo. Percebamos aqui em Mateus capítulo 6, versículo 26, onde ele diz: Contemplai as aves dos céus, não semeiam, tampouco colhem,
nem armazenam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Ou seja, Jesus mesmo quem está falando, que nós temos muito mais valor do que as aves, do que as plantas, do que os animais. E ele fala aqui da questão da caridade que nós precisamos fazer para o próximo. Então, o fato não é de que nós devemos desprezar os animais, a natureza e cuidar somente do ser humano. Não, devemos ter equilíbrio com todas as coisas. Devemos ajudar o próximo, que ajudando o próximo, nós estaremos adorando a Deus nisso. E todo o benefício que nós fazemos para o ser humano, para o próximo, ele acaba recaindo sobre nós mesmos, porque Deus tem um galardão para nós. Mesmo que venha a ser nossa obrigação ajudar o próximo, Deus nos galardoará por isso, porque nós estamos sendo úteis para o reino dele aqui neste mundo. Então nós precisamos observar como é que nós estamos agindo, se estamos tendo compaixão para uma pessoa, assim como temos para o animal. Porque neste tempo, nesta geração, está acontecendo esse problema de humanização do animal e animalização do ser humano. Mas nós devemos agir com equilíbrio nas coisas, devemos colocar cada coisa em seu devido lugar. E quando vermos um animal necessitado, vamos auxiliá-lo. Mas quando vermos um ser humano necessitado, vamos socorrê-lo. E que Deus abençoe a sua vida. Que nós possamos observar os nossos próximos e ver quem está passando por necessidade e venhamos assisti-los, auxiliá-los em suas necessidades. E naquele dia Deus nos dará um galardão por isso. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado pela Tua misericórdia, obrigado pela Tua bondade. Obrigado porque o Senhor vem nos trazendo essa palavra, Deus, para que nós venhamos observar como é que está a nossa vida, de que maneira nós estamos agindo entre os seres humanos, se estamos tratando mal aos nossos próximos ou se estamos tratando bem e auxiliando-os, meu Pai. Deus, nos ajuda, dá-nos condições para que nós venhamos auxiliar os mais necessitados, os órfãos, as viúvas. Dá-nos condições para que nós venhamos ajudá-los, meu Senhor. E que nós venhamos ser a boa mão do Senhor aqui sobre estas pessoas. Que nós venhamos ser a mão do Senhor. Que nós venhamos agir com a misericórdia do Senhor aqui neste mundo, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos com a certeza da vitória. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e a graça seja sempre contigo. Amém.